Olá pessoal, bem-vindos de volta a MGTech Podcast, episódio 11, temporada 3, cá estamos nós de novo, já sabem como é que é, papo de youtuber, sigam no YouTube e no LinkedIn e vice-versa, não é? No YouTube a gente está com 1200 seguidores e no LinkedIn 3500, portanto certamente há alguma sobreposição entre partes, portanto façam um favor, ajudar aqui a malta. Já sabem como é que é, contato direto monigeotech@gmail.com, agradeço também ao apoio institucional de sempre, TC220, que é o Comitê Internacional de Monitoramento e Instrumentação Geotécnica, e ao canal da Geotecnia Brasil. E também aos patrocinadores da nossa terceira temporada, Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. E, muito rapidamente, vamos já passar aqui para os nossos convidados, porque temos muita coisa para falar, não vamos perder tempo aqui. Quem é que nós temos aqui hoje? Os convidados. Muito tempo que nós estamos aqui tentando acertar uma data, compatibilizar agendas, mas finalmente conseguimos. Portanto, hoje que nós temos aqui, temos o Patrick Pires, engenheiro civil, desde 2008, trabalhando com aplicações especiais e monitoramento de estruturas, atualmente diretor de desenvolvimento de novos negócios na PCP Engenharia, com participação em projetos especiais, estabilidade de taludes, cabas e pilhas, barragens, instrumentação para obras de metrô, investigações geofísicas e desenvolvimento de negócios especializados. E também temos aqui o nosso ilustre convidado, que me lembro que mandou-me um e-mail na primeira temporada, depois do primeiro e segundo episódio. Foi. Eu me recordo. Tenho boa memória para essas coisas, outras não, só não falam com a minha esposa. Portanto, Fernando César Ribeiro, engenheiro civil, 1995, mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo, também conhecida como Poli USP, 2008. Atualmente é professor no Centro Universitário FEI, onde é responsável por disciplinas como topografia, hidrologia, túneis e obras de terra. Tem experiência de mais de 25 anos em aplicações especiais da topografia e geodesia e monitoramento nas indústrias de construção pesada, mineração, grandes estruturas, pontes e barragens e obras de terra. Trabalha e desenvolve pesquisas em análise de dados e confiabilidade no seu doutorado e consultor de pesquisa, desenvolvimento e inovação na PCP Engenharia. Prezados, muito obrigado aí pela vossa visita, não é? E vamos começar aqui, cara. Me contem aí um pouco da vossa trajetória. Estou a ver que aqui tem professor universitário, novos negócios. Patrick, a gente já se conhece de outros tempos também, de outras empresas. Outras empresas também relacionadas com a área. Mas como é que foi aí desde o início da vossa trajetória até à posição que vocês estão hoje na instrumentação e no monitoramento? Como é que foi isso aí? E depois a gente... Um breve resumo, não é? Porque eu sei que a história é longa, dá para vários podcasts, mas fiquem à vontade de começar com o Patrick e depois com o Fernando. André, obrigado pelo convite, que bom que deu certo, né? Depois de algumas agendas aí. Cara, a gente já veio falar do episódio do Slope Stability. Sim, vai fazer um ano, cara. Exatamente agora um ano. Vai ser um ano, cara. Exato, mas foi na hora certa. Foi na hora certa. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Ainda mais ao lado aí do nosso grande mestre, né? E eu uso sempre mesmo esse termo de grande mestre, porque foi assim que surgiu. Né? Assim, somos oriundos da Leica Geosystems, né? Eu por longos 16 anos, né, trabalhei na Leica, e a gente sempre teve essa questão de diferenciação daquilo que o mercado estava necessitando. Né? E eu acho que a nossa introdução, né, nesse mercado de monitoramento, de aplicações especiais, né, de projetos especiais, ela acabou surgindo por uma inquietude nossa. Né? E isso eu tô falando de 2005, 2006, mais ou menos. Né, assim, particularmente a minha imersão na questão de monitoramento de estruturas, né, utilizando inicialmente aí as instrumentações geodésicas, vem de 2008 para cá. Né? Mas aí e como a gente trabalhava juntos, né, na Leica com essas... Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. A gente atendia o Brasil todo, mas né, a nossa base era em São Paulo. Né? E óbvio não era focado em mineração, né? Eram aplicações especiais, né, direcionadas aí para um mercado muito
muito amplo, né, em relação às instrumentações. Mais estrutural, infraestrutura, talvez umas hidroelétricas. Sim. Mais direcionado nessa parte, provavelmente. Mais direcionado nessa parte. Pré-acidentes. Isso, exatamente esse pré-acidentes. Então é uma coisa assim que a gente já tem muito consolidado já há bastante tempo, né, em nosso dia a dia, em nossa formação. Né? Então, eu acho que foi aonde nos uniu ainda mais, né, para essa questão de um propósito. Né? Que o propósito era a utilização correta das instrumentações, dos sensores, para um bem muito maior, que é a segurança das estruturas. Mas aí vocês tinham uma ideia na minha cabeça, não é? Vocês já estavam numa empresa que acabava sendo uma multinacional, que ela tem uma visão do mercado, não é? Mas vocês, vivendo aqui, sabendo como o mercado funcionava, vocês começaram a identificar assim, espera lá, mas aqui no Brasil não é bem assim, a gente tem que dar aqui um... Porque eu sei, porque a Leica é suíça, não é? Suíça. São um pouco mais rígidos em determinadas coisas de compliance e tudo mais. Canadense, eu também trabalho com canadense, então já sei como é que essas culturas funcionam. Mas isso também me aconteceu bem lá atrás, quando assim tens essa interação com essas empresas multinacionais, tu vês que elas têm uma visão global das coisas, mas aí não tem aquela visão local tão especializada. E aí eu acho que abre um pouco essa visão que vocês têm, porque vocês estão no campo, não é? Vocês estão no front, não é? Portanto, eu acho que vocês concordam com isso, acabava sendo um bocado isso. Essa vossa vivência da realidade, e vocês veem, mas aqui está meio desfasado, tem a questão do câmbio, tem a questão da capacidade de investimento, tipo de estrutura, o mindset, a cultura de segurança. O que é que vocês acham? O Fernando, se quiser completar, vai Fernando. Puxa, é muita coisa. Pois é. Bom, também, André, muitíssimo obrigado aí pelo convite. Imagina. Por nos ter aqui. Eu sou fã do podcast, tô sempre vendo. Você lembrou bem da pergunta, né? Então o Fernando estava na minha lista também. Quando o Patrick diz assim, o Fernando pode ir, eu faço favor. Pois é, nossa, é uma honra mesmo. Eu agradeço muitíssimo. Imagina, cara. Então, eu acho que o que houve com a gente, como o Patrick falou, eu sou também oriundo lá. Eu entrei na Leica pelo escritório de Curitiba. Em 1997, no final de 97, né, que era então um representante da Leica. A Leica não tinha uma estrutura consolidada aqui em termos de atuação como Leica, né? Então assim, para mim e para o Patrick também, que começou antes, a gente tinha um trabalho de relacionamento com os clientes já diferenciado do que eventualmente nos foi imposto, né, por conta de ser uma empresa global. Sim. E de ter uma certa padronização nisso, né? No Brasil tem que ser mais proximidade. Sim, né? E a gente... E por incrível que pareça, às vezes até foi motivo de conflito isso, né? Não, vocês são muito amigos dos clientes, como é que é a história, né? E para a América do Sul, então, assim, você vai ver como é que funciona. Se você não for, não vai ter relação, não vai funcionar. Pois é, e eu fiquei quase 14 anos, quase 15 anos, né? Desde da minha entrada até depois quando eu saí. E a gente tinha uma visão muito diferenciada, não só das aplicações especiais que começaram lá, né? Então, o nosso primeiro projeto grande foi quando eu fui responsável pela instalação do Guidance System da tuneladora, da primeira tuneladora que veio para o Brasil, da linha 4 amarela. Legal. Isso foi em 2006. Ela começou a operar em 2007. Então, o sistema foi feito, né, da Renknecht, que tinha uma empresa que era a VMT, que a VMT usava equipamentos da Leica, e nós fornecemos com a Leica Brasil, forneceu o escritório, forneceu a estação total, a robotizada, que fez a parte, e a gente estava lá, né, no front, e aí a gente começou a perceber que essas aplicações especiais eram o nosso grande nicho de mercado. Isso começou a ganhar um certo volume da empresa. E depois dali a gente trabalhou
em estaleiros, na parte de controle dimensional, que fomos a primeira empresa no Brasil a trabalhar com controle dimensional em estação total. A gente chegou no estaleiro, o pessoal, que estação total, que história é essa, tal? E a gente começou a colocar sistemas de controle, né, na parte de plataformas semi-submersíveis. E aí depois também a gente foi para gravação de estacas offshore. Então, assim, tudo isso a gente começou a desvendar um universo que demandava demais o controle, o acompanhamento e não só a aplicação de um equipamento topográfico. Não só a venda do equipamento, mas o serviço. Esse é exatamente o isso. Esse foi o ponto da virada. Foi o que na época eu meio que apelidei de venda consultiva, sabe? Né? Pra gente, né? É um nome mais rebuscado para falar que a gente queria ganhar com o serviço, né? Então normalmente vem junto, não é? Porque como acaba sendo uma coisa muito especializada, aí ou você dá o treinamento e esse treinamento ele vai demorar um tempo, tem uma curva de aprendizagem, ou você põe o seu especialista lá para lá pelo menos tocar um negócio de início e o pessoal entende, não é? Sim. Vai aprendendo, é um treinamento ao vivo ali, acaba sendo isso. Qualquer coisa que você vai colocar em marcha, né? E isso já tinha acontecido comigo quando eu trabalhava em Curitiba para colocar os equipamentos lá em Itaipu, né? Então, assim, tinha muita gente, técnicos sendo contratados e, olha, mas o técnico é o cara que vinha de outro departamento, ele não entendia nada de topografia. Até hoje deve acontecer isso. Então, né? Sim. E foi isso que a gente conseguiu lá no estaleiro, né? Na época eram as plataformas da Petrobras, eu não me lembro quais P's, já faz tanto tempo também que eu não me lembro, mas foram as primeiras que saíram, P16, se não me engano. E aí a gente foi descobrindo esse outro universo, a gente já conhecia eventualmente um ou outro ponto mais conectado a monitoramento na parte de mineração, mas foi assim que a gente começou. E a ideia da gente colocar esse diferencial no atendimento, na venda consultiva, que foi uma coisa que gerou, de fato, bastante atrito, porque é resultado, obviamente, a gente vive disso, mas a parte do relacionamento, para poder, né, o nosso ciclo de venda, ele começou a ficar mais rápido por conta desse relacionamento, que é uma coisa que pode parecer óbvia para todo mundo que está vendo, mas, no Brasil. Mas as coisas eram mais longas, a gente dependia muito de... Então, às vezes, a gente se abusava mesmo, né? Ó, vamos para cima e isso começou a dar certo, né? Lá, e aí a gente começou a se questionar, né? Por que não cá? Exatamente. Né? Porque então, eu acho que a visão é assim, tipo, se calhar a empresa matriz tem uma visão mais de venda do produto e vocês têm uma solução turnkey. Sim. Que aqui é o que meio... Eu vejo isso aí também no mundo, cara. Eu acho que cada vez as soluções estão aqui, o cara, estou pagando o X, cara, quero o produto, traz equipamento, dá treinamento, suporte, o pacote completo, não é? Porque tu aqui tens eu diria uma limitação de mão de obra qualificada e pelo menos para começar o serviço é muito importante e depois tem aquela questão, eu digo isto, eu trabalho com suporte, não é? Portanto, aquela questão de se der problema, quem me vai ajudar? E isso é o diferencial. Porque muita gente não diz assim, pô, liga lá para a Suíça. O cara não fala francês, o cara não fala inglês. E aí tem aqui, vou ligar para o Patrick, vou ligar para o Fernando. Eu sei que se tiver um problema, eu ligar, o serviço pós-venda, ele está garantido. Tem uma pessoa que eu posso ligar. E isso faz aqui, pelo menos aqui, eu sinto que faz enorme diferença. E lá fora, se calhar o pessoal é mais frio nesse tipo de relações. Aqui eu vejo que isso aqui é total diferença. Eu vejo esse diferencial também. E foi aproveitando mesmo essa diferença que a gente se posicionou no mercado, né? Como uma empresa que assim, provedora de soluções, né? Porque provedora de instrumentação, provedora de sensores, de hardware, né? São os grandes fabricantes. Né? Agora a utilização dessas instrumentações, desses sensores ou desses softwares, a gente encontrou um gap muito grande no mercado, né? Porque o cliente ele não estava comprando um instrumento, ele não estava comprando um hardware, né? Ele estava em busca de uma solução, né? E essa solução as empresas não estavam preparadas para isso.
né? Eram simplesmente assim, eram metas a serem cumpridas na venda de produtos. Checklist. É o checklist. E aí foi onde que o Fernando comentou assim, a nossa proximidade, a nossa aproximação com esses nossos clientes, né, entendendo a real necessidade dele, né, foi onde a gente encontrou e preencheu essa lacuna, né, com a criação da PCP Engenharia. Sim. Então vocês depois acabaram de deixar na lá e depois vocês fundaram uma PCP com essa ideia. Essa ideia de negócio, não é? Isso. Essa ideia de negócio focado no que a gente apelidou de Peopleware, né? A gente, né, nós não somos até hoje, né? É claro que faz parte da solução, software, hardware, isso, né? Eu estava a ver um podcast mais conhecido. 2 semanas passadas e alguém falou esse termo, Peopleware. Mas a gente falou antes, não, né? Não. Certeza que a gente fala isso há muito tempo. Estou discutindo os direitos de autor. É claro que não foi um termo cunhado por nós. Né? Você falou o Peopleware e eu estava a ver um podcast há pouco tempo de vendas, inclusive, e o cara estava a falar dos diferentes tipos em que o cliente só quer o produto e o serviço e tal, e o Peopleware apareceu lá no meio dessa apresentação. E aí você falou, eu assim, caramba, tipo, isso é um conceito interessante, não é? De se aplicar. E faz todo sentido. Para nós mais ainda, né? Claro. Então, assim, em todas as etapas do nosso portfólio e da nossa atuação no mercado. Não é só toma lá e fica aí, e tem todo um seguimento, um follow-up. Claro. Assim que essa é a nossa regra de ouro. Filosofia, legal, cara. Avançando aqui, então, agora na PCP, não é? Desde que vocês fundaram, quais são, em termos de setores de atuação, o que é que vocês estão em termos de tecnologia trabalhando? Porque eu sei que agora não é só a estação total, não é? Muito mais do que isso. A coisa foi crescendo. Vocês trouxeram fotos, se vocês quiserem depois ir jogando algumas fotos, chamem que eu peço ao pessoal para colocar também. Portanto, se quiserem chamar, só chamar que o pessoal coloca. Mas em termos de setores que vocês trabalham agora, tecnologias, poder dar uma descrição para nós, o que é que está sendo feito? André, eu acho que o nosso alcance em relação a essas soluções para monitoramento, elas são amplas, né, e integradoras. Né? Assim, um sensor único ele não faz monitoramento. Né? A gente sabe que a integração e a correlação desses sensores é o que obviamente faz né, um sistema de monitoramento e te dá dados e dados fidedignos, né, para que você tome uma decisão. Então, assim, passando pelo nosso portfólio, ele é bastante amplo, mas com um contexto ali muito bem desenhado, né? Tanto na parte, iniciando ali, por exemplo, infraestrutura civil para sistemas de monitoramento, que era uma coisa que a gente sentia muita falta, né? Porque simplesmente o dado gerado para alguém tomar uma decisão, ele precisa ter um contexto ali, um procedimento muito bem desenhado para que você tenha em mãos algo, de novo, fidedigno para uma tomada de decisão. Né? Então, assim, e a gente toma muito cuidado em relação a isso. Né? Então, desde a parte dessa infraestrutura civil, passando por automação de instrumentação, a parte de hidrometria, né? Que é algo também que a gente tem muito relacionado, né, com isso, a parte de geofísica, né? Que é uma área que a gente tem uma atuação muito forte, né? E principalmente por pelas tecnologias que a gente tem hoje disponíveis, né? E não menos importante a questão do processamento e análise dos dados, né? E foi até por isso também uma das ideias de ter o nosso CMG próprio, né? Então é justamente a integração de todas essas tecnologias, né? A correlação de todos esses sensores, né? É hoje o nosso foco, né? O nosso portfólio é amplo, mas de novo é muito conciso, né? muito direcionado, sempre pensando aí na segurança das estruturas. Mas essa demanda, nós até já tocamos aqui, essa demanda ela é maior para a mineração, infraestrutura? É muito variado, variado. Nós temos hoje, né, assim, atuação na área de mineração, de usinas hidrelétricas,
né, a partir de infraestrutura, até o monitoramento do túnel de metrô, né, que é o que a gente está atualmente também. Ali da linha 4 com a linha 2, não é? Isso, acho que até tem. Tem algumas. Vai colocando aí algumas fotos aí algumas da fotos lista, aí a gente pode. Por favor, que aí a gente vai colocando e vai trocando uma ideia. O próprio CMG, né? Tem uma foto do CMG também. Então, esse daí é uma das nossas instalações, né? Das estações meteorológicas, né? Que é uma solução que a gente integra, né, com as nossas outras instrumentações, sempre pensando nessa correlação mesmo, né, na ideia de dados aí mais... Qual que é mais um aí, por favor? Essa está recente, 26 de março de 25. Tá. Sim, essa é bem recente. Esse daí também faz parte, né, do nosso projeto. Esses são sensor de nível, né, para extravasor, de nível de reservatório. É o Sonic, não é? Que tem ali naquela pontinha. Isso, exatamente. Tá. Próximo. Isso também é uma... Legal esse aí. É uma... Isso é uma hidroelétrica? Esse é o reservatório. Não, esse é a mesma coisa, né? Para o sensor ali, para verificação do nível, né? Do reservatório. E isso tudo de forma autônoma. Né? Tanto a parte da alimentação, né? Desses sensores, como a transmissão dos dados. Desculpe. E isso ele vai diretamente para o nosso CMG. Né? Então a gente tem uma atuação muito forte em relação a essas questões de menos interação, né, em relação à coleta de dados, né, né, a interação humana mesmo em relação a essas instrumentações. Menos tempo para a coleta, mais tempo para visualizar. Exato, mais tempo para análise. Essa ficou cortada aí, né? Ficou cortada, que é a nossa... Essa torre está muito alta. Essa torre está muito alta. Depois ajeita essa imagem aí, que essa aí ela é mais vertical. Ela é o nosso sistema de alerta em massa, né? Que é um dos nossos itens aí também do portfólio, sem problemas. Então, assim, André, por exemplo, esse daí é um projeto que a gente tem na Norte Energia, né, um sistema de alerta em massa, né, para Belo Monte, né? Para Belo Monte, sim, onde a gente tem aí não só as equipes de campo, né, para a questão dos dados em si, né, para coleta desses dados, para análise desses dados, mas também a implantação desse sistema de alerta em massa. Legal. Qual que é a próxima aí, por favor? Esse é o do metrô, né? Que aí a gente tem, né, dá para ver alguns mini prismas aí, né? Que são instalados para... Sistema robotizado na entrada do... Sistema robotizado, né? Ali no emboque, né? Na Estação da Consolação. Da Estação da Consolação. Eu sei porque eu fui visitar o túnel. Sim. E aí também é um projeto bastante interessante, onde a gente tem a implantação de uma estação total, né, para ter esse controle, né, essas informações em tempo real. Isso tem tiltmeters também, não? Tá relacionado também com os tiltmeters, sim, eles estão um pouco mais... As caixinhas estão ali, né? Mais espaçados ali, mas em algumas sessões estratégicas, né, onde a gente tem aí a correlação, né, novamente desses sensores, para que a gente tenha aí uma análise mais correta. Para quem não conhece esse projeto é um túnel pedonal que está sendo feito ali na baldeação da Consolação com a Paulista, não é? Isso. Quem andou por lá sabe como é que é os pinguinzinhos. A Marcha dos Pinguins. A Marcha dos Pinguins. Inclusive eles tiraram as esteiras, mas antes daquelas esteiras, para quem conhece, tem aquelas esteiras, eles vão furar o muro ali e vai vazar ali um túnel. E esse túnel ele vai passar por baixo da linha 2 existente, um dos túneis do metrô. Portanto, a estação robotizada, eu já passei lá, vi ela está pendurada na entrada do túnel, porque aquilo é bem próximo ali do túnel. Acho que é uns 100, 150 metros ali para a frente. Eu acho que dá 150 metros. E depois os tiltmeters e tudo mais vão estar ali num raio, acho que é de 17 metros para cada lado, não é? Onde o túnel vai passar no eixo do túnel para medir os recalques. São 11 sessões, se eu não me engano. E sessões totalmente instrumentadas, né? Tanto com a questão do mini prisma como com os tiltmeters. E além disso tem outras medições, tem as medições de convergência. Isso, tem tudo isso integrado no sistema. A convergência está automatizada também ou os prismas eles estão pegando? Não, ela tá automatizada pelos tiltímetros. Pelos tiltímetros junto com os prismas. Vocês também têm tiltímetros
Na convergência Não. Os tiltímetros são só na via, né? Na via, tá. Aí as convergências aí a gente faz pelos mini-prismas, mas integrados ambos no mesmo software. Vocês depois tiram tudo. Isso. Mas ainda tem o uso de fita de ímpar, que é a padronização normal do metrô. Eu vou. Depois eu faço os meus comentários. Mas senão eu vou ter problema lá na frente. Não, está certo, porque a gente tem sempre VAR, mas eu vou dizer assim, porque é sempre aquela questão do convencional para montar, mas, por exemplo, depois ao fim de um tempo o pessoal acaba ganhando confiança e depois adota. Isso é normal. Faz parte. A gente lidou muito isso na questão das automações. Muita luta. Essa torre está completa agora. Por favor. Essa daí é uma das torres que a gente tem, e esse é um sistema de alerta em massa bastante interessante, André, porque é o que a gente chama de um sistema não impositivo. Né? Então, ele fez parte de um acordo com o cliente e com a comunidade, porque além da instalação dessa torre, né, ali com as cornetas, um sistema totalmente autônomo, e a gente provê internet para o morador. Porque em cada uma dessas torres é uma residência. Né? Então, assim, foi lá no quintal do cara, pedir autorização, ou você ganha internet de graça. Sim. Foi uma forma de trazer mesmo, né, a sociedade para até que nos apoie, nos ajuda na manutenção desse sistema. Isso né? E assim, foi muito bem sucedido, tanto é que assim, a gente não tem absolutamente nenhum indício de vandalismo ou de quebra de material. Passa a ser propriedade da pessoa, está no meu quintal, eu vou proteger isso. Exato. Então virou mesmo um sistema assim mais social, né? Então todo mundo participou da elaboração, né? Então ficou algo muito mais. Tem que chamar a comunidade junto, né? Sim. A parte do radar também, né? O radar interferométrico, que hoje a gente tem aí cortou um pouquinho. Ficou cortado aqui, pessoal. As imagens acho que elas ficaram mais largas, eu acho que a mostrar na tela aqui. Eu acho que ela não está, porque tem o radar em cima aqui. Dá mais. É justo. Esse é um dos... Passa para a próxima enquanto ajeita essa aí. Faz parte também do nosso portfólio, né? A parte desse radar interferométrico. E passando pela geofísica, né? Onde a gente tem aí algumas... acho que ao longo do programa a gente vai falando um pouquinho mais especificamente de cada uma delas, mas a questão do mapeamento de fluxos, né, de água subterrânea também é um do nosso, que legal. nosso carro-chefe. Que a gente representa exclusivamente, né, no Brasil. Legal. Passa aí a próxima, por favor. Esse é um dos... acaba sendo o resultado, né, vamos dizer assim, da geofísica. Da geofísica. Depois a gente volta aqui com mais tempo aqui. Sim. Vai para a próxima, aí, por favor. Aí também é uma das... Legal. Aí já é um pouquinho mais a questão de microsísmica, né? Que aí é uma tecnologia também que tem a capacidade aí para identificação de poços, né? Onde a gente consegue aí ter uma correlação bastante grande com outras instrumentações, ou até mesmo com a parte de sondagem. A verificar se este material é realmente o material que a sondagem está ali, se esse material tem uma descontinuidade. Forma que normalmente a gente extrapola tudo horizontal, não é? E o negócio uma surgência em alguma estrutura. Isso, zona de fraqueza em rocha, né? A gente consegue também ter essa correlação. Esse mapeamento, não é? Geológico. Bota na próxima. Está cortada aqui também. As imagens elas estão a aparecer trocadas, mas aqui dá para ver o CMG. Esse é o nosso CMG, onde a gente concentra hoje, né, todas as nossas instrumentações, né, todos os nossos... Então todos esses programas que vocês estavam mostrando, por exemplo, eu estou a ver aqui que tem o do túnel aqui. Vocês têm um CMG que vocês captam todas essas... Isso aí. Portanto, vocês viram necessidade de... está com tanta demanda, tanta automatização, vocês viram a necessidade de vamos ter que fazer um CMG para gerir tudo isso. Porque... aí, acho que essa imagem dá para ter uma legal, maior. Muito, aqui em São Paulo? Bom. Isso aqui? Esse é em Nova Lima. Esse é Nova Lima. Nova Lima. Belo Horizonte. Ao lado de Belo Horizonte, né? Pertinho.
Falar BH, mas... É porque como a nossa atuação, André, a gente assim, não são todos os nossos clientes que têm, por exemplo, um time técnico para dar um subsídio, né, para dar um apoio mesmo em relação àquilo que a instrumentação quer dizer. Isso. Né? Então a gente sentiu a necessidade mesmo de ter esse investimento para que a gente consiga, no mínimo, né, ter uma informação né, controlada, né, uma informação... Saber que alguém está olhando. Exato. Né, onde a gente tem aí um time multidisciplinar, né, que aí acho que passa por isso também, né, dessa questão, né? Tem um olhar treinado também, não é? Uma pessoa que também, porque acontece muitas vezes, eu tenho o dado, passo para o cliente, mas o cara vai ver uma semana depois. Sim. E ele não sabe, muitas vezes ele não sabe interpretar. Aí às vezes tem medo de perguntar se você vai cobrar porque vai perguntar e tal, não sei o quê. E às vezes tem essa questão, não é? E eu acho que isso aí é realmente é diferente, não é? Só mandar o dado e porque às vezes tem aquela questão de a gente manda o dado porque é tarefa do consultor. E às vezes tem consultor que também são mal. Sim. Eu já lidei com isso. Sim. Do género, não, tem que dar, mas eu é que sou consultor, eu é que estou sendo pago para isso. Às vezes o cara nem sabe. Não sabe o que está vendo, mas isso é outra conversa. E às vezes, eu sou bam, que sei ler tudo. Voltou. Mas deixa de só terminar o tema aqui do outro, que estava essa. E esse olhar mais mais treinado, eu acho que isso faz diferença. E ganha tempo, não é? Ganha tempo, claro. E poupa em dores de cabeça, a minha opinião. Claro. Não é? Portanto, eu acho bem legal essa... E legal, porque vocês têm desde mineração, infraestrutura, devem ter hidroelétrica, ter uma série de diferentes... Então, assim, um pouco responde aquela sua questão, né? Então, assim, o nosso alcance hoje, ele... Assim, a gente não tem um direcionamento em relação ao setor específico. Setor específico. Vocês estão em Nova Lima vendo um túnel em São Paulo. E vice-versa, né? Aqui em São Carlos, né? A gente tem uma parte do nosso CMG, onde é a nossa matriz hoje, que também a gente tem acesso a algumas informações em alguns projetos. Muito interessante. Já aproveitando então essa evolução, Fernando, você que trabalha com a pesquisa, desenvolvimento, inovação, não é? Essa ideia aqui dos CMGs me parece claramente algo que foi uma necessidade por demanda, não é? Mas para além disso, que outras tecnologias, para além... O CMG acaba sendo um compilado das tecnologias, acaba sendo o hub disso. Mas em termos o que é que você vê em termos de inovação, tendência para o futuro de hoje e daqui em diante? O que é que você está vendo no mercado? Então, o que a gente... Você sabe que a primeira ideia que a gente teve no centro de monitoramento foi em 2017. A gente começou, nos nossos primeiros trabalhos, a gente começou a monitorar um centro de distribuição que tinha lá um talude que estava com problemas de aterramento. O aterro estava recalcando. Aquelas logísticas feitas lá em cima, que tem aquele problema infinito. Trabalhei com umas várias. Nossa, foi muito legal, porque foi a primeira vez que a gente colocou estações totais, né, para monitorar isso, perto daqueeles... palitinhos que o pessoal colocava para ver, né? Sabe, né? Colocam assim, outro assim, vamos ver quantos milímetros, vai lá com uma reguinha. Os crack meters, né? Do plástico. Os crack meters de palito de sorvete, né? Então, quer dizer, até certo ponto funciona, né? Mas assim, aí a gente precisava ter uma visão. Então aí a gente chegou a ter, né? Lá perto da Paulista ali, a gente chegou a ter 2 telas de LCD, né, bem menores, que foi a nossa ideia de começar a monitorar a distância e principalmente dar segurança para o cliente. Né? Mas tudo isso sempre voltou muito no nosso pensar o monitoramento, sempre pensou algo além de fazer simplesmente uma leitura, e eu tenho que te parabenizar, porque eu vi uma dos teus conteúdos que você divide a análise de dados muito bem clara, assim, em validação. Não, foi... Alguém me ouviu, né? Alguém viu esse vídeo aí. Pode ter certeza. E eu achei muito... E assim, André, eu sou... E a gente
por consequência, eu sou obcecado por precisão. Então, tudo que a gente... Rapaziada da geodesia, normalmente. Assim, a gente... É o nosso dia a dia, nesse background. É o nosso dia a dia, é a nossa formação, foi a nossa escola. Né? Exato, eu entendo. E eu sei que muitas vezes algumas coisas são esquecidas. E eu até falei que não ia falar para Patrick, não vou falar esquecidas, elas não são lembradas, né? Mas porque senão não sei se vai parecer ofensivo. Não, mas assim, com relação ao nosso olhar, né, dessas tendências do que a gente imagina, né? Uhum. Não só em termos de análise de dados, mas por exemplo, usar prisma com película de cobre. Vai. Sabe? Você já está respondendo à próxima pergunta. Então, porque... É isso que eu também me questiono. Eu não trabalho com isso. E eu falo para as pessoas, tem gato aí, tem detalhe. Não é só colocar o prisma do Mercado Livre. Pois é. Não. Então, e isso é uma coisa. Outra coisa também que a gente defende junto aos clientes, mas a gente começou a trabalhar isso lá em Belo Monte, quando a gente recebeu um monitoramento do consórcio, uhum, enquanto estava construindo, e o pessoal fazia observações com a instrumentação, uhum, com a instrumentação topográfica, mas aquilo não era monitoramento, né? Era um pessoal de topografia muito bem qualificado, tal, que fazia topografia, não fazia monitoramento. Estava quebrando um galho. Estava lá, né? Estamos fazendo. E aí a gente teve uma ideia totalmente diferente para colocar o nosso background, não só de instrumentos topográficos e geodésicos, mas em outros instrumentos, como medidor de vazão, para poder correlacionar tudo isso, né? E correlacionar é uma coisa que não é fácil. Sim. E não era fácil naquela época, não é fácil hoje. Nunca vai ser, né? E aí tudo que nos levou a desenvolver... pesquisas que isso de fato demanda, vou dar outro exemplo do prisma. O gradiente de temperatura entre a estação total robotizada e onde está lá no talude, na cava, onde está lá. Né? Ninguém pensa nisso, entendeu? E a gente tem que ter esse valor porque a gente quer a precisão do milímetro, né? A gente não quer outra coisa diferente. Né? Então, quando a gente começou a colocar variáveis, né, nessa história, aí a gente começou a pensar em usar alguns algoritmos de machine learning, que foi aquela pergunta que a gente fez para o Samuel lá, porque o Samuel, a gente começou lá atrás com essa proposta, né, que você lembrou muito bem. Então, quando essas variáveis começam a se interrelacionar, não basta ter lá um dashboard falando, olha, temos aqui, né, o deslocamento, e esse deslocamento pode ter sido gerado por... Não. Vamos pode ter sido gerado pelo quê? Então, qual é a ideia? Então, hoje, um trabalho que a gente pensa é colocar dados, já estamos viabilizando isso, colocar dados de radar, dados da estação total, dados da estação meteorológica, dados de hidrometria também, né? Todos eles correlacionados variável por variável. Então, assim, essa ideia que a gente tem de pesquisar e desenvolver esses trabalhos, né? Então, por isso que a gente fala, e para mim está muito claro essa questão da inovação, porque todo mundo fala em inovação hoje, e eu acho que é uma coisa interessante, mas a nossa inovação, ela tem que passar por desenvolvimento humano, né? E assim, todas as pessoas que trabalham com a gente, todas as pessoas que vão trabalhar com esses dados coletados, elas têm que obrigatoriamente entender a importância de que aquele dado que está lá tem que ter precisão e mais ainda tem que ter confiabilidade. Então, se a gente não fizer essa análise de confiabilidade e entregar isso com, né, dado confiável,
aí a gente tem aquele famoso bando de dados, né? E que não... E aí, eu até comentei com o Patrick, né? Eu vi um podcast, um episódio com o Ortigão, com o professor Ortigão, né? Que eu nem sabia, ele está nos Estados Unidos agora, né? Tá nos Estados Unidos. E ele falou bastante, olha, a gente clamava por dados, né? Clamava. Hoje Cuidado com o que você deseja. Pois é. E na hora que acontece, né? Cuidado com os teus sonhos, né? Porque eles vão se realizar, né? Exato. E aí esse sonho se tornou realidade. E com agora? muitos dados. E agora que a gente faz o quê? E essa massa de dados. Então, isso que você estava falando, o Fernando está falando aqui umas coisas que eu estava numa palestra semana passada, e aí o pessoal estava assim, a inovação não é só produto, a inovação também pode ser na gestão de processos. Sim, claro que sim. E é isso que você está falando, é isso que a gente está falando aqui. A gente preocupa. E também tem aqui uma parte que eu também sempre bato muito aqui, que é a questão dos fundamentos. Se a gente não domina os fundamentos, não vale a pena o cara sair da faculdade e cair num CMG se o cara não sabe essa questão da precisão, acurácia. Não sabe. Não. Então, se o cara não vai nos fundamentos e vai ali passo a passo, tentativa e erro, o piezómetro é isto, o inclinómetro é isto, estação total é isto, variação. Outra vez estava com um colega, eu não domino muito estação total, mas aí um colega meu estava-me a mostrar uns dados, puta, André, está aqui uns 5, 6 milímetros de diferença, e o cara estás como um ruído aí estranho, porque não, mas está de longe, tem nevoeiro, tem neblina, chuva. Eu assim, filho, fala. Aí eu fiz assim, eu digo sempre assim, fala com o fabricante. Cara, fala com o fabricante porque ele vai te dizer se estás a usar o prisma certo. E essa foi a nossa escolha. Então, eu nem trabalho com isso, eu trabalho com suporte. Mas se eu trabalho com suporte, eu trabalho com um produto, nem tem nada a ver. Se eu trabalho com suporte, assim, cara, fala com o suporte deste aqui. Porque de certeza eles vão-te falar essa questão do o prisma é tanto, a neblina, se o ponto está mais alto, está no raio de visada, está mais inclinado. E tudo isso tem influência. Também. Lá está, precisão e acurácia, e ele se aplica de diferentes formas a diferentes instrumentos, mas a gente sabe que diferentes fatores influenciam isso. E o ruído, está instalado, tem aqui uma britadeira que você está à espera que o negócio não... De repente ela está num abrigo, né, numa redoma, que aí o vidro já não tem a transparência que exato, a inclinação, né, a inclinação correta, a base é metálica ou não é de concreto, essas coisas. São inúmeras variáveis. Eu lembro quando eu comecei a ver as primeiras, nós temos aí a foto aí da robotizada da caixinha dela, fechada. Pessoal, tem aí a foto dela aí, só para mostrar aqui. Não sei se eles têm aqui. Que é a casinha lá da estação. Nós temos uma... Passa aí umas fotos aí. Passa aí. E aí você entende, André, que tudo isso que a gente está falando vai passando que eu falo. É para a questão e aquilo que você comentou, o suporte correto para o produto correto. Isso. Outra vai, Patrick, pode falar que eu... Mas tudo isso, assim, para quê? Para gerar uma confiabilidade, um dado confiável, né, para que a gente tome uma decisão correta. Próximo. Este é o radar. Acho que é mais uma. Eu acho que é mais um. Eita, tinha mais? Acho que tinha mais uma, cara. Então aqui no... Você diz da robótica? Da robótica que eu queria mostrar aqui. Depois na edição o pessoal ajeita aí. Tá. Não tem problema. Mas é isso aí que nós estamos falando aqui, dessa questão dos fundamentos, da questão da palavra inovação, que é uma chutada de toda maneira e feitio, e vejo que às vezes a gente pode inovar no próprio... A tecnologia é mesmo, mas a gente pode inovar na maneira como a gente a interpreta, a gente trabalha com ela, no processo. E essa questão de, até agora tenho um monte de dados, eu faço o quê com esse dado? Ele está válido, não está? Portanto, fica assim meio... E também a tecnologia evoluiu de uma maneira... Tecnologia não, eu diria aqui, como eu falo sempre aqui, a adoção tecnológica no Brasil pós-acidentes, ela acelerou muito por uma questão de obrigação de lei que tinha que implementar. Só que você fez isto, vamos lá, de 2019, que foi o último acidente, para 22, que era obrigatório, está tudo. Você não tem, as pessoas não se vão formar em 3 anos. Não. Portanto, você acha que os profissionais precisavam de um tempo maior para se adaptar a isso aí de aprendizagem, porque é muita coisa nova. Portanto, eu acho que teve ali um gap ali que ainda hoje estamos aprendendo, e também estamos sofrendo com a falta de profissionais qualificados suficientes para a demanda que foi gerada. Sim. E a gente... que é professor universitário. E esse é acho que até o Fernando vai comentar, esse é um ponto extremamente importante, porque assim, André, a gente vê que o mercado, de uma maneira ou de outra, ele está, entre aspas, saturado de hardware e de software.
Tem várias soluções. E um monte de coisa dominada, um monte de coisa dominada. Então, assim, coisas que a gente tinha dificuldade lá atrás, né? A automação, a comunicação, tal. Hoje até os sensores IoT a gente consegue, né, facilmente ter dado, tal. Mas eu me preocupa muito essa questão, ou nos preocupa, né? Não é só a mim. Nos preocupa muito esse trabalho com os dados, né? E esse trabalho com os dados, aí que entra o nosso conceito de peopleware, né? É ali que a gente tá apostando como uma ferramenta de inovação para a PCP. Né? E a gente até chamou de programa de excelência, assim, sabe? De tentar formar cada vez mais pessoas e tornar esse ambiente como um ambiente de aprendizado que tenha multidisciplinaridade e, além disso, tenha o nosso comprometimento com o nosso cliente. Ele faz parte desse ciclo, né? Então, quando a gente pensa em algumas alternativas para que essa confiabilidade dos dados seja alcançada e seja avaliada com bastante critério, isso faz parte de todo o nosso ciclo, né, de entendimento, até mesmo do problema dele, antes dele entender como que a gente vai atuar, né? Então nós estamos a falar aqui dos tipos de treinamento que eu estou aqui a entender. Tem um treinamento ao vosso cliente atual, mas eu também vejo o treinamento em termos de formação. Sim. Você sendo professor nas universidades, o que é que você acha como os currículos estão montados hoje? Vocês acham que os currículos, engenharia civil, geológica, o que for, você fala do que você está ligado, não é? Sim. Mas você acha que esses currículos estão preparados para a demanda que você tem no mercado hoje? Ou já está sendo feito algo a nível das universidades para elas adaptarem os currículos? Então, a gente vou falar pela minha experiência nas instituições que eu trabalhei e que eu trabalho ainda. Eu acho, André, que nos últimos anos, assim, eu vou fazer agora esse ano, estou fazendo, né, 30 anos de formado. Acreditem, quem está vendo, eu não vi esses 30 anos passarem, né? Aí depois, quando a gente começa a conversar, fala assim, nossa, né, passou tempo, né? Passou tempo, mas eu consegui fazer isso. Então a gente hoje fala com tanta tranquilidade de 2005, de 2000, de 97, né? Então, mas a nossa formação, e eu acredito que a tua também, a gente sempre teve muita conexão com o ato de projetar. O projeto sempre foi uma coisa muito cara para o engenheiro, né? E hoje, há alguns anos, a gente vem percebendo que existe essa desconexão, né, entre o ato de projetar e o campo. E aí, isso, obviamente, quando a gente fala em instrumentação e fala em monitoramento, a gente, muitas vezes, quantos lugares a gente passou que não tinha um papel falando o que estava monitorando, o posicionamento de prismas, ou sequer, por incrível que pareça, a gente começou, os nossos primeiros sistemas de monitoramento, eles foram com receptor GPS, eles não foram nem com estação total, né? Então, assim, a gente ainda estava testando isso, testamos em Itaipu, testamos lá na barragem do Funil, de Furnas, ali em Resende, Itatiaia, né, pertinho de Resende. Então, assim, a gente começou a entender melhor qual ia ser a correlação, né, desses instrumentos por meio desses receptores, que em cursos de engenharia civil o pessoal nem imaginava o que era um receptor GPS, entendeu? Então, assim, a parte do projeto, do ato de projetar, teve um rompimento aí em algum momento, né? E não é raro a gente pegar projetos que não dá para executar.
estão desconectados com a realidade. Né? Um bocado pouco copy-paste ali e tal, mas não tem um pé no chão na realidade. Não. Vou fazer aqui um inclinómetro no meio do trilho da ferrovia. Já aconteceu. Teve aqui um convidado aqui que conversou. Não, o cara chegou lá e enfiou o negócio. O cara não pensou que eu tenho que parar a ferrovia para pôr a máquina para fazer o forno no meio do balastre. Vinícius, né? O Vinícius. Eu vi esse. Na hora que eu vi, eu falei, olha aí, ó. Né? Assim, a gente já fez monitoramento de via, né, de estrada de ferro, e o pessoal colocar, não, eu estou precisando de um pilar, né? E aí o pessoal coloca no pilar numa linha de fluência lá que passa um comboio de 4.400 metros de trem e acha que a estação total não vai sofrer, né, nenhuma vibração para poder. Então, a questão do projeto para nós é muito cara, sabe? E eu percebo no nosso dia a dia, claro que a gente procura praticar isso, e uma luz no fim do túnel, e não é o trem vindo, né, que a gente está percebendo em termos de graduação. Isso é boa. São os projetos de extensão universitária, que aqui no Brasil são obrigatórios nos novos currículos em todos os cursos superiores. Né? Então, assim, você precisa de pelo menos 10% da carga horária em disciplinas ou em projetos que tenham extensão. E essa extensão é dada em função de um relacionamento maior, até por meio de projetos que os estudantes, todos os estudantes, vão realizar junto a empresas, junto de vários setores, né? Ou do setor público, ou do setor privado. Então, lá na FEI a gente faz isso com vários semestres, desde o 3º semestre de engenharia até o 8º semestre, a gente tem projetos junto a empresas ou a construtoras ou ao metrô, essa interação, que essa percepção que eu tenho que pode mudar e pode provocar novamente essa conexão com os projetos e com o ato de projetar, fazer um projeto geométrico, fazer um próprio projeto de instrumentação de túnel, fazer um projeto de como a gente vai monitorar a escavação, como a gente vai monitorar a frente de escavação, como a gente vai monitorar a frente de lavra, como a gente, né? Então tudo isso se aproxima mais do que está se praticando, né? Esse negócio de falar integração empresa-escola é uma coisa que eu ouço falar desde que, né, a gente se conhece por gente, mas na realidade, eu acho que agora tem uma tendência forte aí das coisas começarem a funcionar. Que eu acho também as empresas, elas começam eu acho que elas já entendiam isso, mas eu acho que agora o gargalo estava mais próximo. A água está batendo na bunda, né? Sim. Literalmente. O podcast é meu, posso falar o que quiser. E a gente pode concordar também. Eu posso concordar e não vai ter editado. Que é aquela questão de o cara que é engenheiro, na realidade ele está se formando para ter soluções para problemas. Sejam eles num papel, sejam eles no campo. Resolveu o problema, está aqui o seu dinheiro, está resolveu. E aí, eu vejo muito essa desconexão do pessoal que está na faculdade, em civil, eu vou fazer ponto, vou fazer isto, vou fazer projetista e tal, não sei o quê. E o cara cai na projetista e o cara nem, tem os conhecimentos teóricos, mas eu preciso de ir para campo. Como é que faz uma estaca? Como é que põe a ferragem? O cara, o caminhão da concretagem não chegou, atrasou o negócio, a bentonita está ali. Cara, é ali que o cara vai aprender, porque ali o campo... Essa história da ferrovia, de fazer o negócio, é ali que o cara diz assim, não, eu não posso fazer isso aqui porque a máquina não vai chegar a tempo, o concreto vai demorar, o concreto está ruim, sei que. Isso não está. Esses fatores não técnicos. Que às vezes estão escritos, mas eles estão dispersos, não é? Porque depois nós estamos na geotecnia, estamos a lidar com o estrutureiro, estamos a lidar com o mecânico, com o elétrico, temos a lidar com diversas disciplinas que elas acabam sendo aprendidas, ou a sua empresa tem uma comunicação muito boa entre departamentos, que você realmente é capaz de absorver isso um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e tem tempo de aprendizagem. Eu acho que tem muita molecada também, solta, resolve aí o problema. Isso. Aí depois, não, é ruim, manda embora. Ou o moleque diz assim, é muita pressão, espana, porque ele é jovem, não tem a questão das mentorias, eu sou muito a favor disso aí. Tem que ter um cara mais sério, tem que estar ali, cara, segura ali um pouco a pressão, vai ser difícil, faz parte,
Porque a juventude assim, pô, vou ao YouTube, TikTok, eu ganho uma grana e eu vou estar aqui uma farrapa aqui no campo sujando a bota. Também tem essa questão, a famosa geração Z, tem essas questões. Mas eu acho que tem essa realidade que as empresas vão começar a entender e depois falta expertise. E o que é que a gente faz agora? Aí a gente vai às faculdades, pô, mas precisa de um tempo de formação. Precisa de tempo de formação, Um gap mas os projetos estão acontecendo agora. Exato, Exato. Eu acho que fica aí. E a necessidade agora. E a gente tá com esse olhar, sabe? E a PCP também, né? Não há como a gente estar fora disso, né? Então, e aí, eu acho que até antecipando também um pouquinho da questão da tendência, né? E aí, para a gente gerar modelo, né? Então, o que a gente tem normalmente em estruturas de concreto. Então eu me lembro que a gente escreveu um artigo que foi lá foi lá no LINEC, 2005, acho, 2005 ou 2006. Teve a gente escreveu um artigo para poder fazer comparação de um receptor, né, de uma antena, na realidade, uma antena receptor GPS que a gente colocou num bloco onde tinha pêndulo direto lá em Itaipu. Então foi um artigo muito legal, que foi lá, a gente foi apresentar. O João Francisco estava envolvido nessa o João Francisco estava envolvido, ele foi Itaipu? Não, Itaipu é ele, né? Claro que não, mas ele... Se eles estiveram ouvindo, um abraço. A gente, pois é, abraço para ele também. Eu conheci o João Francisco nesse ano aí, né? Então já tem uns 20 anos atrás aí. São Carlos, né? Então, agora você está falando... Nosso vizinho. Um abraço, professor. Você falou Itaipu, você tá sabendo desse. Ele adora pêndulo, eu sei que ele adora pêndulo. Então, e assim, tinham acabado de automatizar os pêndulos, tinham acabado de colocar o ADAS lá e os pêndulos foram automatizados, então a gente começou a pegar dados e olha, vamos tentar ver isso, né? Mas por que eu estou trazendo esse negócio lá de Itaipu? É porque existem modelos da barragem, e a gente teve acesso a isso, né, modelos teóricos, né, por elementos finitos, e que então que a gente conseguia tentar traçar um alinhamento entre os dados da instrumentação, né, e os modelos, né, como que estavam prevendo, né, principalmente em termos de deslocamento. E aí foi uma escola para nós também, claro, né, de falar, olha, puxa, vamos ver que tipo de informação a gente pode extrair desse alinhamento ou não alinhamento, né? Em estruturas de concreto, isso para a gente ficou assim, nossa, vamos até monitorar algumas empresas de estruturas, alguns projetistas começaram até a falar, olha, vamos fazer para cotejar mesmo, né? Vamos instrumentar para poder verificar. Isso a gente fez no projeto lá do edifício do Rocha Verá, lembra? Sim. Que tinha a fachada inclinada e tal. O projetista falando, eu quero monitorar para ver como é que os deslocamentos vão funcionar. A gente monitorou um ano lá. Então, tudo isso, a questão da modelagem de informação ali, para estruturas de concreto, ela ficou muito consolidada para a aplicação do monitoramento, né? Mas aí, na hora que começou a aparecer a modelagem, né, em estruturas geotécnicas, né, aí... né? E meu amigo. Aí como é que faz, né? Então como é que faz para ver como é que vai ser o comportamento? Então tem um episódio interessante. Não é só molinha. Mas não, pois é. Aí eu tenho um ponto. A molinha do vínculo. É isso, né? A gente lá na Laica teve um cliente que nos contratou, isso foi em 2008, nos contratou para a gente fornecer alguns equipamentos, e como a gente já pensava nessa venda tal, e eu que participei, né, como liderando o projeto lá, e aí eram alguns pontos de risco num talude de ferrovia, acho que tinham mais de 20. Riscos de rompimento, né? E aí a gente começou a dimensionar, né, no projeto, dimensionar como que a gente ia fazer, se usar receptor GNSS, a época já era GNSS, né, ou estação total, ou, né, claro que os dois,
procurar se já existia algum outro tipo de instrumento lá, né, pesômetro principalmente e tal, mas não tinha, porque era o talude da ferrovia, o pessoal não costuma instrumentar, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar lá. E aí a primeira conversa foi assim: olha, onde é que vocês querem que a gente monitore? Porque também era uma ideia que a gente tinha de monitoramento lá da década dos anos 2000, né? Ó, me fala onde eu tenho que monitorar, porque o nosso negócio é monitoramento. Você vê que a visão, né, evoluiu bastante, felizmente, né? Hoje a gente tem gente para poder falar, olha, aqui é melhor monitorar. Aí eles chegaram para a gente e falaram assim: não, o seu problema é teu. Não, é você que conhece o talude. É você que conhece os pontos críticos. Não, mas a gente quer contratar tudo, a gente quer o pacote todo. Então, assim, as coisas eram muito, foram, né, muito confundidas. Me parece que por meio do entendimento, né, dos fenômenos de ruptura do talude, e obviamente isso vai passar pela formação do engenheiro, pela formação do dono do talude, pela formação de tudo isso, entendeu? O dono do ativo. Então, quer dizer, é óbvio que hoje, se a gente pensa numa equipe multidisciplinar, a gente vai pensar, né, claro que no geotécnico da empresa, né, em pessoas que estão lá, né, olhando, mas o que eu quis dizer acho que eu estou me estendendo muito na resposta à tua pergunta. Pode ser. Uma coisa está emendando na outra. Você pois eu já estou... Porque me parece que isso passa está tudo conectado com a formação do engenheiro, sabe? Então, eu acho que quem sabe essas conexões vão existindo, porque cada um sabendo o seu papel, cada um sabendo os atores de todo o cenário que a gente tem. Papéis e atribuições. Né? As coisas começam a se encaixar melhor e ter um projeto compreensivo não só em termos de entendimento, mas em termos de abrangência. Né? Os roles and tasks. Lá fora sempre falam nesse negócio e... o Dan Cliff até tem um paper acerca disso. Tem acerca das funções das empresas. Tem um projeto de instrumentação geotécnica. Eu também já usei, já fiz. Eu acho que no paper que você estava vendo na apresentação eu falei disso, ou foi na outra. Tem um conteúdo no canal sobre isso. Que é os papéis e atribuições de cada intervenção. O fornecedor de instrumentos faz uma coisa. Quem faz a integração faz outra. O consultor faz outra. Quem instala faz outra. E cada um tem os seus papéis. Mas dependendo do arranjo contratual, há contratos que funcionam de uma maneira e há contratos que funcionam de outra. Nesse caso aí o cara diz, não, se vira aí, você que faz isso. Em outros contratos, cara, não, eu já tenho as minhas áreas de risco mapeadas, claro. Eu tenho aqui 20, vocês fazem isso. Se ele não tem mapeado, então eu vou-vos contratar para vocês fazerem um mapeamento e depois o projeto e depois a instrumentação. Às vezes chega, é isso que o Fernando está aqui falando, qual é que hoje em si, eu estou pagando a empresa e é o turnkey. E o turnkey tem o quê? Projeto, quais são as grandezas, qual é o que é que você quer? Está deslizando, tudo bem, mas que impacto é que isso tem? Um deslizamento pequeno vai parar a sua operação, temos que avisar, tem que ser automático, pode ser a cada semana, fica muito abrangente, não é? Pois é. O que você espera desse monitoramento? Qual é a sua expectativa? Tem muito isso também. Sim. Essa questão da precisão e acurácia também vai desse... o cara diz, não, eu já tive projetos que o cara, não, mas eu quero nível. Eu tive uma discussão uma vez, cara, eu estava com um nível NA2, uma ladeira, assim, uns 50 metros, em boca de túnel. Apareceu-me o diretor do projeto, mas o vosso nivelamento está tudo ruim, está a dar aqui mais ou menos 1 milímetro de diferença. E o cara, 1 milímetro, está bom, isto. Dá os parabéns, mas o cara ficou puto comigo. O cara ficou puto comigo. Eu assim, não, mas o NA2 é 0 ponto qualquer coisa, mais ou menos, precisão, inclinação. Fiz toda a explicação bonitinha. Aí o cara tinha um professor universitário lá, conhecido, não vou citar o nome. Aí eu disse, professor, quando ele está falando é verdade? E ele, puto, o cara ficou com uma cara, nunca mais falou mais nada. E eu assim, o cara imprimiu um A0, cara, do monitoramento de recalque, do emboque, tudo que dava mais 1 menos 1, o cara pintava de vermelho. Não é, mas a precisão. É 1 milímetro, não é 1 centímetro, cara. E faz parte. Eu tenho que dar parabéns aí para o meu técnico, que o cara estava lá fazendo negócio. Mas lá está, estávamos discutindo um negócio, o cara tinha uma expectativa submilimétrica que o instrumento nem poderia dar. Não alcança. E fica dentro às vezes os caras, não, eu quero a maior precisão possível, não sei o quê. Às vezes o cara tem o satélite lá no espaço e o cara diz, 2 centímetros não é bom. Não é bom, exato.
Depende da expectativa. E as variáveis também, e além das expectativas, das variáveis também, eu acho que um dos principais problemas que a gente tem na engenharia hoje, né, é a questão da padronização, né? Então, um projeto copy-paste. Um projeto é único, ele não é multiplicado, né? Contexto, então, né? assim, e aí você falou do NA2, né? Então, Leica. tudo bem. Leica. Esse é do coração. Foi isso que eu aprendi. Eu olhava aí na mira. Eu olhava aí na mira. Então, o NA2 com placa plano paralela, com micrômetro, né? Então, assim, esse NA2, ele virou a coqueluche de qualquer projeto de nivelamento, que você precisa de nivelamento. Olha, antes era os N3, né? Mas manual, pouquinho, mas não falha. É ali que tá, né? Não falha. Então, mas isso, a padronização para o bem, né, da instrumentação, eu sou totalmente a favor. Agora, o projeto da instrumentação ou o projeto de qualquer outra área, né, principalmente agora com o achatamento que está tendo, né, dos projetos, né? Os projetos, eles têm um valor muito pequeno. Comoditização dos projetos. Então isso é, hoje, no meu ponto de vista, o maior problema da engenharia, né? E consequentemente, do monitoramento, né? Não tem as suas repercussões, não é? Sim, então, sim. Isso é bom a gente falar aqui estas coisas, sem medo de ser cancelado. Mas não é assim tanta gente que vê isso, eu estou bem tranquilo quanto a isso, eu fico tranquilo. Mas a gente tem que falar isso, porque muitas vezes a gente... Às vezes vai para a palestra e fala aquelas palavras muito bonitas e tenta não ferir suscetibilidades, mas de todos os anos que eu venho aqui, eu vejo assim, cara, às vezes a gente tem que agitar as coisas, porque senão a coisa não vai para a frente. E eu na instrumentação eu sempre falei isso, porque assim, é caro. É caro, beleza. Em Portugal também me dizem que é caro, mas em Portugal é 25% do imposto, aqui é 80% da importação. Porquê que é 80%? Não, porque a importação aqui, o Brasil funciona uma questão mais protecionista. Então, peraí. Então, o custo aqui é isto, 1.25, e aqui é 1.80, mais marca e tal, vai transformar quase em 2.5. Então, mas isto é um custo Brasil aqui. Cascata infinita. É uma cascata infinita que eu até cobro frete aéreo. Cara, eu semana passada recebi um pacote de gifts lá da empresa para eu levar para a conferência. A moça declarou lá $130, pagou $1.700 de imposto para receber canetas e meias. Eu não creio. Eu olhei para a minha esposa e eu disse, não é possível, cara. Não é possível, porque é que eu não avisei a mulher? Eu tinha canetas e meias e o caramba, $1.700, aquela caneta, deve ser nem meia de futebol, cara. nem meia de futebol. Então, e tem esse custo. E sempre, não, mas é caro. Mas é caro porquê? O que é que a gente pode fazer? Não pode fazer nada, porque é uma questão política também. Mas temos que entender, não é só dizer que é caro. Não, ele é caro porque o país torna isso caro. Sim. E eu às vezes já falei aqui. Então se eu vou fazer uma gestão de risco, se eu estou protegendo uma comunidade, porquê é que eu tenho que pagar, que é normalmente prefeitura e governo estadual, que está tocando isso, porquê é que os caras vão pagar tudo isso de imposto, se eles estão protegendo a comunidade? Eu estou dando assim um exemplo. Porque é que o cara vai... Claro que depois os projetos vão ficar um pouco mais caros por causa disso. Não é, o cara pode ter lobby de fabricante, essas coisas, porque eu trabalho por fabricante, nem aí. Eu acho que é importante as pessoas interessarem nisso. Não, mas porque, a gente sempre lembra assim, não vou fazer instrumentação porque é muito caro. E eu já tomo isto, vou fazer 13 anos do Brasil, desde o primeiro dia, pau. E eu fui a fundo. E aí, trabalhando para fabricante, o cara diz, não, mas na minha fábrica sai a X. Eu assim, mas no cliente chega a 2.5. Como? No Brasil. Como? Então, como? Aí depois os caras dizem, não, mas tem isto, Eu, então pera lá, então tem aqui algumas coisas que a gente tem que saber lidar com isso. Porque se não saber, o mercado não vai para a frente. Aí veio os acidentes das barragens e do momento era obrigatório todo mundo ver. Aí os orçamentos apareceram. Mas na infraestrutura ainda não está dessa maneira. Não está. Então nós temos estas coisas meio distópicas assim, não é? em certas frentes. Mas enfim, mas eu falo porque eu acho que tem que ser falado, não é só na conferência. Se a gente não divulga isso, as pessoas pensam assim, não é caro, aí o fabricante está tentando ter um lucro de 150% do negócio. E a gente, assim, a nossa realidade hoje, assim, da Willow-Stick, né, que a gente comentou dessa parceria que vem desde 2017, eles, ao longo do tempo, eles conseguiram entender, né, assim, qual que é a questão da realidade nossa. A realidade estrutural do país. A realidade estrutural do país. Né? E isso, assim, a gente conseguiu chegar, né, no meio termo.
no meio termo para que a gente tenha aí a gente acaba ficando vulnerável também por conta da questão do dólar. Claro. Né? Mas é uma questão assim, que também foge um pouco daquilo que a gente... adequar esse modelo de negócio, né? A flutuação do dólar. Tem que ter um entendimento muito, muito grande de ambas as partes, porque senão as coisas não rolam. Eu lembro, cara, eu dou esse exemplo, já escrevi sobre isso também. Quando eu instalei o primeiro Ship Array, quando eu trabalhava aqui, o câmbio estava a 2.7. 2.7 para o dólar. Sim. Agora está 6, cara. Sim. O mesmo equipamento que eu tinha há 13 anos atrás, e o equipamento que ainda está funcionando, graças a Deus. Mas, cara, foi bem projetado. Sim, é que agora o pessoal trabalha comigo, não é? Não, é engraçado que eu instalei e esse pessoal que me estava a dar o suporte do Canadá, agora são meus colegas de trabalho. E aí eu tenho um colega meu que ele trabalha no departamento que ele é do cara de software. E na altura a empresa tinha 10 funcionários. E o cara foi mandado para cá para instalar comigo. Eu era do software. Ele não tem nem nada a ver com o suporte agora. E aí eu voltei lá no campo e depois o cara dizia, não, esse projeto não está funcionando. Eu estava. Os caras abandonaram o projeto, mas o projeto não estava. Eu abri o datalogger e o datalogger estava piscando lá. Sem, cara, mais de 4 anos sem sequer manutenção. Não era equipamento do datalogger. O equipamento estava em boa condição. Mas, tipo, eu olho para o câmbio daquela altura e agora... Olha a diferença. E isso aplica a todos os equipamentos. Eletrônicos, instrumentação, não é? Pós-pandemia, pandemia. Tipo, isso tem um impacto que as pessoas, às vezes, elas olham e não estamos nem falando do custo financeiro, porque depois o banco vai cobrar o IOF, que não sei o quê. Então, não há uma cambada de malfeitores aqui que querem ter lucros absurdos e vocês não fazem nem ideia dos valores que vai para o Estado e para os bancos. Tem essa. Então, tu tem todas essas. Mas vamos falar aqui de geotecnia, para a gente não se alongar muito. Eu tinha aqui uma pergunta aqui que vocês estavam, a gente ia falar da geofísica e eu acho que é bem legal a gente falar disso. Eu nunca trouxe ninguém aqui mais, e provavelmente não vai ter tempo hoje, mas para a gente falar um pouco mais da geofísica que vocês estão aplicando, não é? E como é que vocês enxergam a vantagem da geofísica, a integração com a própria instrumentação? Como é que vocês estão integrando isso no vosso portfólio? A questão da geofísica, André, principalmente da Willow Stick, né, que é hoje a empresa que a gente representa. Que a gente tem no portfólio hoje são praticamente assim, são duas tecnologias, né, que elas podem trabalhar também correlacionadas. Né? A Willow Stick mesmo, que acaba levando o nome do fabricante, ele foi uma geofísica desenhada, desenvolvida para mapeamento de fluxo subterrâneo. Né? E isso numa profundidade bastante considerável. Né? A gente está falando aí em torno de 300 metros. Piping, né? Isso é uma diferenciação bastante grande. Né? E é uma questão que assim, ela é diferente porque diferente, por exemplo, da eletroresistividade, né? Que é uma geofísica tradicional, né? Mais superficial. Exato. Além dela ser superficial... Eu não sei, só vejo imagens. Mas é verdade. Além dela ser superficial, assim, a questão da Willow Stick, ela é uma tecnologia que a gente chama de não invasiva. Então eu não preciso de grandes desmatamentos, né? Eu não preciso de grandes áreas de acesso ou para cravação de hastes para essa investigação. Não. E a diferenciação dela é também que é uma tecnologia onde a gente lê um campo magnético induzido por nós mesmos. Né? Então a gente com uma assinatura, né? Com uma assinatura, né? Que é uma corrente de assinatura que eles chamam. Né? Então é uma corrente que a gente induz na área de interesse, né? E a gente lê o campo magnético daquela área de interesse. Né? Então, assim... E você faz um mapeamento do tipo de materiais que você está encontrando. Então, se é líquido, se é sólido, é um tipo... E aí que a gente consegue detectar o fluxo preferencial de água. E seria legal, especialmente para piping, situações do piping. Identificar a percolação e depois também, se tiver situações de piping, você vai ter um fluxo maior. E isso independe da litologia, né? Então, assim, porque como a gente lê esse campo magnético, né? Que é por essa corrente de assinatura, então o próprio campo emanado ali pela Terra, ele é teoricamente desconsiderado. Né? Claro que tem a questão das inversões, dos processamentos dos dados, né? Mas tem essa diferenciação. Né? E aí também tem a questão da microsísmica, né? Que é a ressonância microsísmica e a radiometria gama, que também são outras tecnologias da própria Willow Stick, né, onde a gente consegue, aí já é um direcionamento
um pouco diferente da questão da Willow-Stick, né? Que aí a gente está falando para identificação, por exemplo, de fraquezas estruturais, né? Para identificação, por exemplo, de solos kársticos, cavernas, né? De cavernas, exato, ou até mesmo direcionamento, né? Trabalhando em integrada, né? Entre a ressonância microsísmica e a radiometria gama para a identificação, por exemplo, de poços, né? Legal. E aí a gente já está falando de uma profundidade bem maior, né? Então, assim, a gente tem projetos já validados que a gente tem a identificação de poços a 800 metros de profundidade. Legal. Né? Então, isso a gente consegue identificação, por exemplo, de aquíferos mais profundos. Né? Legal. E sempre correlacionado com as instrumentações. Né? Então, assim, a gente consegue essa correlação, né, com os piezômetros, com usinas, e mais além, a questão da sondagem, né, que o ideal da geofísica é que a gente anteceda a sondagem, né? Porque você faz um mapeamento prévio, assim, eu saio mais ou menos, vou furar aqui porque aqui tem mais variabilidade, assim, eu tenho uma ideia de tipo de material. Qual que é a tua necessidade da sondagem? Legal, né? cara. Para identificação, por exemplo, para... Geofísica é uma espécie de um INSAR subterrâneo. Isso. Puta, agora tive um insight. É um INSAR... Mas pensando bem, faz todo sentido. Estou falando do ponto de vista de ver o macro e ver os pontos críticos. Exatamente. E aí vai lá com a sondagem. A ideia do INSAR, para instrumentação. E a geofísica é exatamente igual, mas é perfeito. Legal. Por exemplo, logos de sondagem, né, onde a gente consegue também ter essa correlação. Né? Então, a Willow-Stick ela tem isso por premissa, né? Então a grande diferença, né, da Willow-Stick é essa esse portfólio vasto e assim bastante diferenciado. Puta, legal. A gente está passado a hora, né? Vamos para finalizar aqui, pessoal. A gente já está aqui nos finalmente. Vamos ter conversa para outras temporadas, felizmente, não é? Vocês podem aqui de São Paulo, portanto, só chamar. Chamar que a gente só chamar. Bem. Cara, para finalizar, assim, um pouco da visão que vocês têm para o futuro e para essa rapaziada nova aí que está entrando aí no setor, qual é o vosso conselho? Para finalizar. Mas para o Fernando. Olha, eu acho que a gente tem que estudar, né? Porque cada projeto é um projeto. É claro que o conceito de tudo, o conceito, como você bem disse, o conceito do instrumento, o conceito da aplicação, o conceito das técnicas. Então, assim, a gente acabou de falar da prospecção geofísica, são conceitos físicos. E muitas vezes a gente está lá com disciplinas de física na faculdade e não consegue ver a aplicação, e por muitas vezes os estudantes chegam e falam assim, mas por que eu vou usar isso, né? Para que eu vou... Então, é assim... Aceleração do Coriolis. Então, assim, o que eu costumo falar muito para os estudantes, né? Olha, gente, vamos olhar para a experiência de vocês. Porque os estudantes, eles têm aquela insegurança, muitas vezes, de chegar no final do curso, ou próximo do final do curso, e falar assim, já vou ser engenheiro, o que eu sei? Não, você sabe coisa pra caramba, você tem experiência, você tem vivências com coisas, talvez ninguém te avisou que você sabe, mas eu acho que para as novas... para os novos entrantes aí, em termos de não só de tecnologia, que eles pegam e abraçam muito rapidamente nessa geração mais nova, a tecnologia, e é uma coisa que a gente fala, ela é muito legal em termos de, olha, assim que a gente faz uma modelagem de uma estrutura geotécnica, assim que a gente vai tentar fazer. Certamente os caras vão fazer muito rapidamente, mas toda a parte conceitual que ele tem como, né, bagagem, e tem como bagagem, as faculdades, claro que não vão largar, né, isso tem como bagagem, isso é
assim como água para viver. Né? Então, essas conexões que muitas vezes a gente não vê durante a faculdade, e os estudantes acabam falando assim, nossa, eu aprendo muito mais no meu estágio do que nas aulas, e isso definitivamente, no meu ponto de vista, não é verdade, entendeu? A gente aprende... não estabelecer as conexões. Não estabelecer as conexões. Então, é isso que a gente estimula nos estudantes, né? E é isso que a gente procura estimular também em todos os colaboradores da PCP, entendeu? A faculdade, assim, ela dá-te uma caixa de ferramentas. Essa caixa, está aqui a tua caixa de ferramentas. Vocês vão ter umas ferramentas mais sofisticadas lá na frente. As empresas vão vos dar, vocês vão ganhar, vai ser legal. Mas isto é para vocês iniciarem. Está aqui, vai. Mas muitas vezes assim, mas onde é que eu uso esta chave? Sim. Não é? Eu acho que acaba sendo muito isso, e o pessoal fica meio, mas eu aprendi e tal. Lá na frente, 10 anos de carreira depois, aí tu vais dizer o que tu aprendeste na faculdade. Eu acho que a pessoa vai ter mais propriedade para responder essa pergunta, porque tem realmente essa sensação. Porque também nas empresas, muitas vezes a gente entra, chega cá, eu vou-te ensinar de verdade. Os caras mais velhos, assim, isso não vale para nada. Também tem aqueles caras mais velhos que eles também detonam faculdade. Antigamente a faculdade que era tudo na mão e tal. E a molecada fica assim meio, puta, eu não sou tudo isso, não é? Eu sou aqui um Zé Ninguém. E fica ali aquele jogo. E depois, passado um tempo, a pessoa, não, isto que eu aprendi vale a pena, ou isto aqui se calhar não foi tão útil. Eu tive 2 horas de instrumentação com sorte na faculdade. Sim, com muita sorte. Com muita sorte. E realmente eu compartilho isso. Patrick, termina, Fernando. Rapidamente, eu ia só dar um exemplo, né? Eu também dou aula na parte de projeto geométrico de vias, então na hora que vai ver lá uma curva circular, né? Então as aulas de vias 1, vias 2. Pois é, olha só. Olha que saudade, Foi a única que eu tive DP. Foi vias 2. Era mais difícil. Quando a gente teve o curso, quem está a ver, se estiver aí, sabe muito bem que eu passei concreto 1, concreto 2, que era das mais difíceis, e era o Golias do negócio, e eu a vias 2, o pessoal mais velho assim, cuidado com vias 2. E foi a única que eu tive DP em todo o curso. Depois eu fiz a recuperação e passei. Mas foi a única, foi vias 2, cara. Olha aí. Agora você um trauma aí. Se você quiser, eu paro, porque vai. Vamos chorar aqui. Olha, saudade nenhuma. França. Então, assim, ali a gente, na hora de você fazer o cálculo da curva vertical, a gente costuma usar, né, na maioria dos projetos, uma curva parabólica. É uma curva parabólica porque ela tem uma função de segundo grau, que na hora que você vê a transição da curva e a projeção, né, que ela vai ser igual, né, e o ponto de intersecção vai ser exatamente o ponto médio da curva, então, na projeção, claro, então essa variação da função quadrática é o que a gente conhece como derivada, né? Exatamente. Aí ele fala assim, nossa, então quando a gente deriva, a gente passa a ser uma equação de primeiro grau. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é a aplicação da derivada que ele viu lá em cálculo 1, né, no projeto geométrico. Exatamente. Então, assim, puxa, custa alguém chegar lá, né, e falar, né? Então, muitas vezes o ciclo básico, né, não sei se em Portugal funciona assim, mas o ciclo básico está muito focado no cálculo, naquele, né, na coisa, que é importantíssimo, não estou dizendo que não, tá? Mas assim, essas conexões... A contextualização. Olha, isso vocês vão usar para tal coisa. O pessoal não é avisado. O pessoal ganha um pouco medo e depois mais à frente está a usar isso, mas não... Como acaba usando os softwares, depois a pessoa não vê que o software... Sim, mas o que é o legal da nossa geração, né? Da minha, que é mais velha. Porque assim, a gente aprendeu a fazer, como a gente costuma dizer aqui, não sei se Portugal usa na unha, né? A gente aprendeu... É claro, a gente veio de vocês também, então é de lá que veio. É de lá que veio. Mas assim, só foi para dar um exemplo, para ilustrar, muito rápido, mas para ilustrar como a gente ainda... carece de novos entendimentos assim, no ambiente de aprendizado, né? Então é isso. Acho que... eu acho que assim a questão hoje, o dinamismo ele tá muito atrelado a tudo, né? Então assim a questões de uma construção de uma carreira de repente, né? Ou a construção
de conhecimentos, Sim. ela leva tempo, né? Então nada é Instantâneo. Nada é instantâneo. Vivemos numa sociedade, Né? que faz numa sociedade, exato, que cobra, exato, né? Que cobra isso. Que cobra isso, né? Então assim, eu acho que a gente fazerem um ano, façam um curso de 5 horas, 10 horas e se formem em geofísica. Exato. Pois é, E aí aparecem os aproveitadores, né? Então. Não, mas o imediatismo. Não é? O imediatismo, eu acho que assim, para nossa área, né, para engenharia, o resultado ele não é concreto, né? Ele é um resultado superficial, né? E um resultado superficial ele não te leva aonde a gente precisa como sociedade, exatamente. Né? É médio e longo prazo, não é? Um trabalho que é um trabalho de formiguinha. Aprenda uma coisa aqui, aprenda uma coisa ali. É como você falou, por que eu estou fazendo isso aqui? Eu amo, cara. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje e às vezes eu estou numa reunião, o cara diz, tenho que fazer a instalação de tal maneira, furo 4, 5 polegadas, e o cara, não vai funcionar. Que a máquina não vai chegar, não sei o quê, não tem, como vai. As perguntas que eu tinha quando eu andava a supervisionar o trabalho de campo, a fazer sondagem e ia fazer furação para fazer inclinómetro e outros furos, que eu me xingava e eu assim, tem que levantar às 6 da manhã, pagar metrô, para ir para o campo, fazer o CPT, E aí eu puxo atrás e eu digo assim, tá vendo? Se não tivesse essa base, se não tivesse essa paciência. É esse puxar atrás aí. Eu puxo atrás e eu assim, todos os anos que eu andei aqui trabalhando nisso, me prepararam para onde eu estou hoje. Exato. E hoje ainda continuo trabalhando. Essa trajetória na graduação, às vezes ela é desprezada pelo estudante, entendeu? A trajetória dele, ele fala, não, eu cheguei aqui e agora é daqui para frente, né? Então, mas eu tenho que aprender, mas acaba sendo isso, essa questão o professor José estava aqui a falar também, que é a questão mais imediatista, a pessoa já quer sair calculando as coisas, fazer o projeto, cara, toma o seu tempo para aprender. Uma das grandes vantagens que eu também tive no meu início de carreira, eu trouxe aqui o Denis no primeiro episódio, que ele foi o meu mentor de início, o Denis Suzuki. Sim. Quando eu era o braço direito dele a trabalhar, mas ele me protegia muito. Ele dizia, André, faz isto, André, faz aquilo e tal. Quem dava a cara para bater era ele. Não era eu. E eu estava ali fazendo trabalho, ia supervisionava a equipa, via a leitura, errava também, mas tinha alguém que me guardava as costas. Dizia assim, não, deixa comigo. Isso, André, não está certo. Isso aqui pode melhorar aqui. Tens um mentor dentro da empresa, porque o mentor te permite evitar errar com os erros dele. Porque ele diz, não, eu já fiz isso errado. Esse é o líder, esse é o mentor. E eu sempre valorizo muito isso, porque às vezes eu vejo falta de pessoal lá, cara, mas não tem quem me... Eu faço isso no podcast aqui, não para ser vosso mentor, longe disso, pelo amor de Deus, não quero ser coach, nem vou para a política. É mais essa questão. Eu votaria. Não posso aqui, não posso. Isso é em Portugal. E olha lá. Mas essa questão de... nós não temos este acesso à informação. E às vezes o pessoal mais novo e tal, mas é assim que funciona. Olha, o rapaz da Austrália, o Mateus, ele diz, André, muitas das coisas que eu pego, eu vejo o teu podcast, vejo quem é o convidado, vou ver se o cara já escreveu alguma coisa, ou trabalhos que ele fez, e eu vou ler os negócios, aprendo aqui e ali, vou em manuais. Essa proatividade, que às vezes a pessoa não sabia. Eu também vejo isto aqui, vejo podcast lá fora, vejo outras coisas que às vezes nem estão relacionadas com esta área. E eu assim, mas eu posso utilizar isto para aquilo ali. São coisas de vida. Coisas de vida. São coisas de vida. Outra vez estava na praia lá com as minhas filhas, assim, cara, se a gente colocar aqui uns negócios, a gente faz aqui uma geogrelha. Sim, olha lá. A minha mulher, pronto, já começou. Sim. Mas o castelo de areia, as tensões efetivas, a paredes. Eu assim, já vai começar. Uma coesão. Então, coesão e tal. Fazer a liquefação na areia. Que ela fica toda escondida. Filho, esse castelo não é estável. Não é. Então tem sempre essa... Não se põe a construir aí, não. Mas pronto. Mais alguma coisa, Patrick? A gente se perdeu aqui, que a gente já se... Puta, bicho. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar e acho que a gente... Vamos ter uma outra oportunidade, certamente. Pessoal, a gente já se estendeu aqui na hora. Agradeço imenso aí o vosso tempo. Como sempre, já sabem como é que é. Sigam no canal do YouTube e do LinkedIn e monitgeotech.gmail.com para contatos diretos. Agradecer ao apoio institucional do TC220 e Geotecnia Brasil e os nossos patrocinadores Tecnia Engenharia, Delta Mais Saúde e Delta Mais Assessoria. Até à próxima. O André aqui vai viajar para a sua terra natal, vai ter lá umas conferências, provavelmente vocês não vão ter episódio 1 ou 2 semanas, mas a gente vai tentar fazer uma coisa legal lá em Portugal e depois a gente volta com novidades. Um abraço, tchau. Um abraço para os conferências. Até mais. Tchau, obrigado. Tchau.